Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, tá? Eu pedi para os irmãos ficarem em pé, para nós estarmos cantando o cântico Vem, derrama a paz. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo seu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás a nós. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo seu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás a nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás a nós, pelo que farás a nós. Vamos estar orando, irmãos? Senhor, obrigado, Pai, por esse momento que aqui estamos, Pai, reunidos, para estar te louvando, Pai, e para estar aprendendo mais de Ti também. O Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, Pai, de cada irmão que aqui está, dos irmãos também que estão em suas casas, Pai, logo mais vão estar ouvindo, Pai, a mensagem que vem de Ti. O Senhor nos ajude, Pai, a cada vez mais estar atentos aos Seus conselhos, aquilo que o Senhor nos ensina, Pai, estar sendo praticantes para a Sua palavra. Senhor Deus, obrigado por tudo. É isso que eu oro, agradecido. Em Jesus Cristo, amém. Podem sentar, irmãos. Vamos cantar o próximo, que é Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores a Ele.
Pedir para o irmão Marquinhos, está orando? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de vida. Muito obrigado, Pai, por cada irmão que veio até a sua casa para te louvar, agradecer o teu santo nome. Que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão em casa também, Pai. Que na próxima oportunidade, Pai, eles estejam conosco. Que o Senhor possa estar abençoando nossas vidas, Pai, cuidando de nós. Que a tua palavra, Pai, possa falar conosco essa noite, Pai. E também, Pai, os irmãos que estão em casa possam estar sempre em oração, buscando a Ti, Pai. Parece que esse vírus, Pai, essa pandemia se acabe. E logo nós viemos a ter comunhão com o outro, Pai, como que era de costume de antigamente, Pai. Que o Senhor possa ser com a continuidade do culto. Tudo que formos fazer hoje seja para a tua honra e tua glória, Pai. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando o próximo cântico, que é Emanuel. Eu vou pedir para os irmãos mais uma vez ficarem em pé, tá? Cristo, nome precioso, Mestre formoso, grandioso Deus, Emanuel, Deus conosco, Santo Cordeiro e Redentor, Emanuel, Emanuel, seu nome é Emanuel, Deus conosco, vivo está. Seu nome é Emanuel. Cristo, nome precioso, Mestre formoso, grandioso Deus, conosco, Santo Cordeiro e Redentor, Emanuel, Emanuel, seu nome é Deus conosco, vivo está, seu nome é Emanuel. Podem sentar, irmãos. Nós vamos estar indo agora para o momento da palavra de Deus, tá? O irmão João que vai estar trazendo a mensagem nessa noite. Boa noite, irmãos. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Filemão, carta a Filemão. Filemão após o livro de Tito e antes do livro de Hebreus. É uma honra ter cada irmão aqui presente nesse domingo à noite. Eu estou com calor, não sei se os irmãos estão com calor. Uma noite agradável.
Então, vamos estudar uma mensagem rápida, tá? E edificante nessa noite, a carta de Filemão. Mas antes disso, vamos mais uma vez a Deus em oração. Então, oremos. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, ó Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai. Que o Senhor, Pai, possa abençoar agora nesse momento da Tua palavra, esse estudo, esse pequeno estudo que eu vou trazer nessa noite. Que o Senhor, Pai, possa me dar sabedoria e preparar os corações dos irmãos, Pai, para estarem recebendo a Tua palavra, Pai, e que possamos ser transformados, modificados a cada dia, Pai. Abençoe o pastor Ricardo, a nossa igreja e todo esse estudo aqui. Isso que oramos a Ti, agradecidos. Em Cristo Jesus. Amém. Então, eu tive em mente de trazer esse estudo aqui de Filemão, porque eu já estava estudando pessoalmente essa carta, tá? Eu cheguei até trazendo uma quarta-feira aqui, bem rapidamente, um versículo, compartilhar um versículo que eu aprendi nos estudos de quarta-feira. E aí agora, essa noite, eu vou tentar prolongar um pouquinho mais, trazer um pequeno estudo mais completo do que eu tenho aprendido, as lições que eu tenho tirado. Então, o que eu tenho aprendido? Primeiramente, que essa daqui é uma carta, tá? É uma carta que Paulo ele escreve para Filemão. Ele escreve para Filemão essa carta mais ou menos no ano 60, depois de Cristo. E ele está preso na primeira prisão dele em Roma, quando ele escreveu essa carta. E o objetivo da carta, de Paulo ter escrito para Filemão, era para animar Filemão, era para trazer para Filemão a ideia de que ele perdoasse um irmão que havia cometido um certo erro. Esse irmão se chama Onésimo. Ele provavelmente deve ter cometido algum erro na igreja, algo ruim, e ele saiu foragido da igreja, né? Essa carta que foi escrita para Filemão foi escrita para a igreja de Colossos, tá? Porque Filemão ele era membro de uma igreja lá em Colossos, na cidade de Colossos. Então, Filemão é uma pessoa. E Onésimo, ele havia saído foragido de lá da igreja de Colossos e fora para Roma, onde Paulo estava na prisão. Chegando em Roma, então, ele tem um encontro com o apóstolo Paulo, né? Ele tem um encontro com o apóstolo Paulo e a vida dele é completamente transformada. Então, Paulo, que foi usado por Deus para transformar a vida de Onésimo, ele encoraja Filemão a receber esse irmão de volta na igreja e dá forças para os irmãos da igreja lá em Colossos e encorajar e trazer grandes e grandes maravilhas, vitórias para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, esse daí é o plano de fundo, né, que eu aprendo de introdução dessa carta. Filemão, ele tinha, provavelmente a esposa dele é Áfia, que a gente vê no versículo 1, vamos ler o versículo 1. Paulo escrevendo, Paulo, prisioneiro, né, de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. A irmã Áfia, provavelmente era esposa de Filemão, Arquipo, que provavelmente era o filho de Filemão, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Por que em tua casa? Porque naquela época lá, irmãos, não tinha um templo assim igual tem aqui. Então os cultos eram realizados nas casas dos irmãos. E provavelmente o culto era realizado na casa de Filemão, naquela época lá. Tá? Então, o tema da mensagem que eu coloquei aqui nessa noite, eu coloquei assim, 5 princípios, né, rapidamente, 5 princípios na carta de Filemão, para nos trazer transformação. Né, 5 princípios que podemos aprender na carta a Filemão, para trazer transformação
para as nossas vidas, tá? Então, essa é a introdução e agora os princípios do que eu aprendi aqui nessa carta. Vamos lá, o primeiro princípio que eu coloquei aqui é os propósitos de Deus, que foi um pedacinho do que eu trouxe numa quarta-feira. Os propósitos de Deus na nossa vida. Então, é o primeiro princípio que eu aprendo nessa carta aqui. Por quê? Porque no estudo pessoal eu aprendi, lendo o versículo 13 de Filemão, quando Paulo ele diz assim, ó, eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Quando ele falou essa palavra nas prisões do Evangelho, automaticamente eu logo fiz uma ligação com aquela passagem lá de Filipenses, quando o apóstolo Paulo, ele encoraja os irmãos e diz o seguinte para os irmãos. Lá em Filipenses, depois, se você quiser ler na sua casa, para não estender, ó, é Filipenses 1, do versículo 12 ao 14. Versículo 12, 13 e 14. Paulo, ele diz assim, irmãos, tudo que tem me acontecido aqui nessa primeira prisão, que Paulo ficou 2 anos preso em Roma, tem contribuído para o Evangelho. Então, Paulo ele escreve a carta aos Filipenses também, a Colossos e a Filipenses, nessa época, nesse mesmo período, encorajando os outros irmãos, porque talvez os irmãos poderiam pensar assim, poxa vida, como pode Paulo, o nosso maior pregador da época, o nosso irmão que leva o Evangelho de Cristo Jesus para outras pessoas, estar preso neste momento? Então, nesse primeiro ponto, eu coloquei aqui assim, que eu aprendo os propósitos de Deus. Porque Paulo, ele escreve, tudo isso que me aconteceu, essa prisão aqui, tem contribuído para o avanço do Evangelho. E depois, na sua casa, você pode pegar essa carta de Filipenses e ver a conclusão final que Paulo ele diz lá na carta aos Filipenses. Então, contribuiu de tal forma que as pessoas, os soldados, as pessoas lá, começaram a proclamar o nome de Cristo Jesus. Então, muitas vezes a gente pode não entender alguma coisa, mas é o que Deus ele faz. Ele quis levar Paulo para lá, para que isso redundasse em algo para a glória de Deus. Porque Deus, ele quis salvar aquelas pessoas que estavam lá. E se Paulo não tivesse preso lá, como então ele iria mudar o coração de Onésimo? Né? Porque Onésimo fora preso também lá em Roma e acabou encontrando justo quem? Paulo, preso lá. Então, Paulo ele trouxe uma transformação no coração de Onésimo. E não só isso, depois lendo a carta aqui, dá para aprender que ele encoraja o coração de Onésimo ao ponto de trazer glória para o nome de Cristo Jesus. Isso daí me faz lembrar até um testemunho que eu vi um tempo atrás aí, histórias reais, tá, irmãos? Eu vou chamar irmão, né? Não conheço pessoalmente, mas de uma pessoa, um irmão que se chama John. Ele não é no Brasil, é lá nos Estados Unidos, lá. Foi o presidente dos Estados Unidos que deu esse testemunho numa entrevista uma vez. Esse John, ele era um ladrão de bancos e fora preso. Pagou lá, ficou não sei quantos anos. Uma certa noite, ou dia, não sei, ele ouvindo o radinho, ele ouvia a voz, uma pregação do pastor Billy Graham, né? Pastor conhecido também por proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E naquela noite, ele decidiu se dedicar o resto da vida dele toda para Jesus Cristo. Ele cumpriu tudo aquilo lá que estava previsto, a pena dele. E depois disso, quando ele foi solto, hoje ele participa
e prega nas prisões, muda a vida de muitas pessoas. E o mais interessante, a pessoa que prendeu esse tal de John, ele era um agente do FBI, e ele é cristão. E ele diz: eu orava todos os dias por você, John. Então, ou seja, tem um certo propósito. Se esse homem talvez não tivesse sido preso, talvez ele jamais teria sido convertido, esse tal de John. Então, milagres ainda acontecem ainda nos dias de hoje, e esse é o maior milagre. Então, os propósitos de Deus é o primeiro princípio que eu quero destacar aqui nessa carta. E ainda, puxando ainda nesse daqui, eu queria destacar também o versículo 15, que diz assim, ó, bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Então aqui Paulo está falando de Onésimo. Bem pode ser que Onésimo tenha se separado de ti por algum tempo. De quem? De Filemão. Onésimo se separou de Filemão, porque aconteceu essas coisas, né, na vida dele, por propósito de Deus, propósito divino, e isso daí acabou contribuindo. Então, outra coisa que a gente aprende, ainda baseado nesse princípio aqui, muitas coisas que acontecem é para trazer alguma mudança em nossas vidas. Deus, ele quer transformar algo em nossas vidas. Eu me lembro, no começo também, quando a Manu nasceu, por exemplo, a gente começou a ficar mais na casa da minha mãe, lá a gente até pousava lá. E depois teve um irmão do meu pai, que foi conhecido, que meu pai acabou conhecendo, né? E ele começou a morar lá em casa. Entre aspas, meio que briguei com meu pai e com a minha mãe, porque eu fiquei com medo, a Manu era pequena, na verdade já estava crescendo já um pouco. E aí eu acabei saindo de lá. O que eu aprendi depois de um tempo? Que no período que a Manu nasceu, que ela era menorzinha, Deus queria que eu ficasse mesmo lá na minha mãe, talvez. Depois que ela já foi ficando maiorzinha, isso daí acabou contribuindo para que eu retornasse para minha casa e voltasse à minha rotina normal. Então, tem certas coisas que ocorrem que são para Deus modificar as nossas vidas, para trazer alguma transformação. E é o próprio Deus. A gente vê também na Bíblia, José, quando foi preso, tudo aquilo lá tinha tudo um propósito por trás disso. Então, tudo que ocorre, tem uma passagem também de Atos, quando Paulo, ele se separa, ele, entre aspas, vamos dizer, uma discussão que ele tem com Silas, né? Silas, e eles acabam se separando por causa de João Marcos, eles acabam se separando. Também tinha um propósito por trás disso, porque depois, no final, a gente vê que um partiu para um lado, o outro partiu para o outro lado, e aquilo lá acabou redundando em coisas grandiosas para Deus, porque mais almas foram salvas. Talvez se eles fossem juntos por um mesmo caminho, não teriam sido tantas almas salvas como foi. Então, tudo tem um propósito. Então, esse é o primeiro ponto, os propósitos de Deus. O segundo ponto que eu queria destacar assim, nessa carta, aprendendo, é a forma que a gente deve treinar para como falar, como se comunicar. Nós cristãos devemos buscar assim um conhecimento, por exemplo, na forma de se comunicar às vezes uns com os outros, a oratória. Porque é interessante não só nessa carta aqui, mas em todas as cartas que Paulo escreve, a maneira como ele usa as palavras, o jogo de palavra para cada coisa que ele vai dizer. Então, isso daí me chamou muita atenção também, nessa carta aqui, porque lembra que eu disse que Paulo está escrevendo para Filemão, para encorajar Filemão a perdoar esse irmão Onésimo, recebê-lo de volta. E vamos fazer uma rápida leitura aqui, o jogo de palavras que Paulo ele usa,
E isso daí acaba trazendo uma lição para mim, na forma também que às vezes a gente deve conversar um com os outros, ou uma fala, talvez mal colocada, pode acabar trazendo um mau entendimento. Então, perceba isso daqui, o jogo de palavras. Ó. Paulo ele escreve assim, ó, no versículo 4, ó, diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo escrevendo para Filemão. Porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Versículo 10. Peço-te por meu filho, Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Versículo 17. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E o versículo 21. Escrevo-te, confiando na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que te peço. Então, olha só o jogo de palavras que me chamou a atenção. Primeiro, versículo 4 que a gente leu, Paulo, ele fala que ele está orando por Filemão. Ele ora por Filemão. Não só o 4, mas como o 6 também ele diz que ele ora por Filemão. O versículo 5 e o versículo 7, ele exalta, elogia a Filemão pelo amor que Filemão tem, pelo irmão que ele é. Encoraja Filemão, trazendo alegria a Filemão de elogiar ele, falando que ele é uma pessoa importante, um irmão muito importante. Então, olha só, ele falou que está orando por Filemão, ele elogiou Filemão. O versículo 10, ele faz um apelo. Olha o jeito que ele fala, as palavras que ele usa. Peço-te, né? Não é uma forma mal educada de falar. É uma forma muito educada de falar. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O versículo 17, ele clama novamente, ele fala: portanto, se tens por companheiro, recebe-o como se estivesse recebendo a mim. Recebe Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim. E para finalizar o versículo 21, ele encoraja, né? Ele acredita, ele anima Filemão, porque ele sabe que Filemão vai fazer muito mais além daquilo que ele pediu. E ele fala assim: escrevo-te, eu estou escrevendo isso daí a ti, Filemão, confiando na tua obediência, sabendo que você fará ainda mais daquilo que eu estou te pedindo. Então, o que eu queria destacar aqui nesse segundo princípio é a maneira, o jogo de palavras que devemos aprender. As palavras, num certo sentido, elas têm poderes, num certo sentido. A forma como a gente conversa com um irmão, a forma como a gente fala um pedido assim dessa forma, eu acredito que Filemão não vai negar, ainda mais sendo um irmão em Cristo Jesus. Então, isso daí serve até de um treinamento. Quem disse que a gente não pode aprender a escrever redações perfeitas, aprendendo, estudando a Bíblia, né? Porque agora eu fico até lembrando assim, diversas passagens, diversos livros na Bíblia, a gente vê uma forma perfeita bem escrita, né?
uma introdução, um meio e um fim, uma conclusão perfeita. E coisas, às vezes, até nas cartas de Pedro, a forma de escrever também, que jamais a gente diria, como pode Pedro, talvez, eu tenho uma certa ideia diferenciada por Pedro escrever de uma forma tão perfeita, tão bonita assim. Claro que sabemos que foi homens inspirados pelo Espírito Santo, mas o que eu quero trazer aqui nesse segundo princípio é: aprenda, peça para Deus te dar sabedoria na forma, nos jogos de palavras para a gente usar com os nossos irmãos. Uma palavra bem colocada pode trazer grandes transformações também para as nossas vidas. Esse é o segundo ponto que eu queria destacar. O terceiro ponto é o ponto da transformação. Acredite, pessoas, elas mudam. Então, toda a obra que você for fazer de evangelismo, qualquer coisa, não fique com um pensamento, um pré-pensamento assim que não pode acontecer. Eu já cheguei a destacar uma vez, eu acho que eu já citei uma vez, nos jovens, ou até aqui mesmo no culto, uma vez que eu trabalhava numa empresa Pascoaloto, e eu achei uma biblinha na rua. E aí eu levava todo dia lá no meu PA, lá, e quando sobrava o tempo lá da pausa, eu começava a dar uma lida. E aí uma pessoa, um rapaz lá, chamado Pedrinho, ele pegou e se interessou, fazia bastante pergunta, e até que eu resolvi e entreguei aquela Bíblia para ele e dei de presente. E quem disse? Ele praticamente foi um dos que eu nem falei nada, só dei a Bíblia para ele, até hoje ele está servindo a Deus. E aquelas pessoas, às vezes, que a gente tem oportunidade, fala, assim, tem alguma oportunidade, não se entregaram ainda a vida para Cristo Jesus. Então, acredite, as pessoas, elas mudam, há transformação, sim. E o versículo que eu queria destacar aqui é o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim, outrora, o Onésimo, né? Outrora, ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito, muito útil. Manda-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Então, uma pessoa que estava foragida, uma pessoa que deve ter cometido algum crime, Onésimo, tem um encontro então com Paulo em Roma, onde Paulo passou 2 anos na prisão, a primeira prisão, e tem uma vida transformada por Cristo Jesus com a pregação do Evangelho, que com certeza Paulo deve ter pregado para ele. E esse homem, então, ele tem realmente uma vida transformada. Ele tem uma mudança de vida agora. E Paulo, ele tem certeza disso. Paulo é especialista em saber disso daí, e acredito que nós também possamos ser especialistas nesse sentido, porque a Bíblia, ela nos ensina a evidência de quando uma pessoa ela é transformada. Ela nos ensina, eu marquei até, depois você pode ler, eu marquei aqui o versículo que a Bíblia nos ensina, é lá em Lucas 6,44, tá? Depois você ouve o áudio aí, Lucas 6,44 nos ensina como que a gente sabe ver se essa pessoa foi transformada. E eu marquei também aqui, esse daqui eu acho que eu não marquei, mas é Gálatas, tá? No livro de Gálatas, fala que é o fruto da pessoa que mostra se essa pessoa foi transformada. Não é a obra, é o fruto da pessoa. Então, se a gente quer saber se houve aquela palavra grega escrita metanoia, ou transformação de vida, igual está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se a gente quer saber se essa pessoa realmente foi transformada, se algo de sobrenatural ocorreu na vida dela, não é os dons, não é isso daí é uma coisa
fácil de aprender, mas só que nos dias de hoje é muito complicado, porque muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas misturam algum dom com algo que é o fruto, e o fruto está lá em Gálatas, lá, o amor, a paz, a mansidão, a benignidade, a longanimidade, domínio próprio. Esses são os frutos que trazem a transformação. Uma vez uma pessoa de outra denominação, que é amigo meu, falou assim: ué, por que para essa pessoa você acredita que ela foi transformada e para outra pessoa você acredita que não? Era um testemunho de uma mulher famosa, parece que ela era atriz, não sei, e aí agora ela teve uma transformação de vida. Eu falei, eu acredito no testemunho dela, que ela foi transformada, porque ela mudou o comportamento, a vida dela, ela deixou toda aquela vida para trás. Agora tem muitas outras pessoas que dizem que foram transformadas, mas não deixou aquelas coisas passadas para trás, continua ainda na mesma. Então, é assim que vê, mas por incrível que pareça, não estranhe se você se deparar com alguém que acha que alguém foi transformado pelo fato de talvez falar em línguas, de ter algum dom. É muito normal nos dias de hoje encontrar pessoas que pensam dessa forma. Estão desenganadas. Então, é o fruto que traz a evidência da transformação. Pelo fruto se conhece a árvore, né? Então, primeiro ponto aí, lembrando os propósitos de Deus, a oratória, que a gente aprende aqui, o jogo de palavras, a transformação, acredite, pessoas podem ser transformadas, igual Paulo foi usado por Deus para transformar Onésimo. E o quarto princípio que eu coloquei aqui: se doe, o verdadeiro amor tudo sofre. É o que eu aprendi aqui nessa carta. O verdadeiro amor, ele tudo sofre, igual em 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 7, lá de 1 Coríntios, que Paulo está descrevendo o amor que a gente vê, e ele fala que o amor, ele tudo sofre, e realmente é uma verdade, porque a pessoa que ama verdadeiramente, ela se doa, se for o caso. A pessoa que tem o verdadeiro amor mesmo, assim, ama profundamente, aquele amor ágape, ele é capaz de dar a sua vida por alguém. E eu vejo isso daqui nessa carta no versículo que eu marquei aqui, versículo 16. Versículo 16 diz assim, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente para mim, enquanto mais para ti, assim na carne como no sim. Não, desculpa, não é esse versículo não, é o versículo 18, tá? Perdão. Versículo 18 diz assim, e se Onésimo, né, ele está falando de Onésimo aqui agora, e se te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, ele está falando para Filemão, né? Lança-o na minha conta. Então, olha só o que Paulo ele diz aqui. Ele está escrevendo para Filemão o seguinte: e se Onésimo, que provavelmente ele deve ter dado algum prejuízo para Filemão, né? Esse deve ser a causa que ele saiu de lá foragido, esteja preso. Paulo ele diz assim: e se ele te causou algum prejuízo, algum dano, lança-o na minha conta. Eu pago. Então, olha só. Esse daqui é um exemplo que eu aprendo de um amor assim pelo Evangelho, de um amor por Cristo Jesus. Porque quem disse, né, quem dera o Evangelho seja isso que está sendo pregado nos dias de hoje. Que você vai servir a Cristo e sua vida vai ser maravilhosa num sentido que tudo vai dar bem, você vai conseguir bastante conquistas. Não, o Evangelho verdadeiro, Deus ele abençoa, mas o Evangelho verdadeiro está envolvido em se doar. Igual Cristo disse, tome a sua cruz e venha e siga-me, né? Então,
um ponto que deve entrar no nosso cérebro, na nossa mente, é que o evangelho verdadeiro, a pessoa que quer seguir a Cristo, ele deve estar preparado a se alistar num exército espiritual, igual diz lá em Efésios. E esse exército aí não é para qualquer soldado, tem que ser um soldado que está em constante oração, constante contato com Deus, porque se for preciso fazer igual Paulo fez aqui, esse que é o evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. A gente tem que estar preparado se esse irmão te causou algum dano, coloca na minha conta, eu pago. É assim que é o evangelho. Talvez tenha acontecido algo parecido já com você. Se aconteceu algo parecido, amém. Porque lá em 1 Coríntios também, depois você lê na sua casa, em 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 7, Paulo ele fala sobre um caso lá de uns irmãos que estava vendo uma briga dentro da igreja. Em 1 Coríntios 6, versículo 7. Uma briga dentro da igreja onde, por exemplo, um irmão estava levando outro irmão na justiça. E sabe o que Paulo ele diz lá para a igreja aconselhando? Ele diz assim, não há entre vós alguém sábio aqui na igreja que possa conduzir essa situação? E uma das declarações que ele chega a dar lá depois, ele fala assim, para não levar na justiça uma coisa como essa. E uma das declarações que Paulo fala, ele diz assim, nessa passagem: muitas vezes é melhor você sofrer alguma perda, se talvez algum irmão te deu algum prejuízo, alguma coisa assim do tipo, é melhor acabar sofrendo essa perda, para você ganhar em Cristo Jesus. Então, se você sofreu alguma perda, talvez, ou sofrer algum dia com o irmão, para que o evangelho avance, para que o nome de Deus seja glorificado e você seja compensado no céu, porque pode ter certeza que por Deus você vai ser compensado. Muitas vezes é melhor esquecer. É difícil falar isso porque existem vários tipos de situações, de coisas que podem acontecer, né? Mas esse é o evangelho que Paulo ele ensina. Então, sofrer alguma perda, muitas vezes significa ganhar. Significa ganhar para a honra e glória de Deus, ganhar para Cristo Jesus. Esse é o evangelho que Paulo ele nos ensina aqui para vivermos neste mundo, tá? Então, destacando de novo aí, primeiro princípio, os propósitos de Deus, o jogo de palavra, o segundo, transformação é o terceiro, que acredite, as pessoas podem ser transformadas, e o quarto, se doe. Se doe no sentido do verbo doar, porque esse é o verdadeiro evangelho. Igual Paulo disse aqui no versículo 17. Portanto, versículo 17 não, 18. E se Onésimo te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Tá? E o quinto princípio que eu aprendo aqui nessa carta, que eu coloquei aqui, é o versículo, o ponto, tenha confiança em Deus. Confie em Deus, que é o versículo 22, que diz assim, me chamou muita atenção. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser restituído. Então, por que esse versículo me chamou a atenção aqui? Porque Paulo, ele sabia que seria usado por Deus mais vezes, e ele sabia que seria solto, diferentemente da carta que ele escreve 2 Timóteo, em mais ou menos no ano 67. Então, olha só,
Essa daqui foi escrita no ano 60. E 2 Timóteo, que é a carta da segunda prisão, que nós sabemos que Paulo já tinha sido dado veredito que ele seria preso, ele nem ora para Deus para soltá-lo, porque ele já sabia. Pelo contrário, ele diz assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está guardada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então, Paulo, que andava constantemente com Cristo Jesus no sentido espiritual, como nós também podemos fazer, ele era usado por Deus a um ponto, ele tinha um contato em comunhão com Deus a um certo ponto, que ele sabia o que Deus ele queria para a vida dele. E eu acredito que nós também podemos chegar nesse nível espiritual de ter confiança em Deus, ao ponto de saber o que Deus ele quer para a minha vida, para a sua, para todos nós. Porque nessa daqui, no versículo 22, ele diz: prepara-me também pousada. Ele está falando, escrevendo para os irmãos: prepara-me uma pousada. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ser solto. Ele sabe que essa prisão aqui não ia arredondar numa morte, ia acabar tudo, a jornada dele. Por quê? Porque ele confiava em Deus, ele sabia que a obra dele não tinha acabado, a carreira dele não tinha acabado. Então, prepara-me pousada, porque espero que pelas vossas orações, que ele sabia que os irmãos orariam por ele, né? Vos hei de ser restituído, né? Então, esse é o quinto. Confie em Deus e saiba que Deus ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que imaginamos, e que Deus ele pode sim nos dar a sabedoria se vivermos em constante harmonia, em constante comunhão com Deus, ao ponto de sabermos o que Deus ele quer para as nossas vidas. E eu acredito que esse é o desejo que Deus ele quer para as nossas vidas, né? Eu acho que tem até algum versículo nesse sentido. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Transformai-vos então pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, antes da gente conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas, Paulo, quando ele escreveu isso daí aos Romanos, ele diz, primeiro, para a gente não se conformar, não nos moldarmos nesse sistema de mundo, mas para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente, fazendo uma leitura, aprendendo, querendo buscar sempre mais de Deus, estar em constante oração, que é ser grato a Deus. Acredito que isso daí é muito importante, todos os dias, todos os momentos, mesmo nesses momentos difíceis que a gente vive, porque tudo tem um propósito, para que aí sim a gente saiba, então, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Então, esse daí de estudo pessoal, de uns estudos pessoais que eu tenho feito, tem sido alguns pontos que eu destaquei aqui nessa tardezinha, que eu tenho aprendido com essa carta. Mas é claro que se for puxar aqui alguns outros pontos, dá para aprender muito e muito mais coisas, dá para falar de outros temas, falar do tema do amor, que é uma carta de amor praticamente, de perdão. Mostra muito isso daqui sobre amor e perdão. Quando você talvez for querer pregar para algum irmão em Cristo sobre o amor e sobre o perdão, use essa carta aqui de Filemão. Quando você desacreditar sobre as circunstâncias da vida, do que tudo está acontecendo, mostra a carta de Filipenses no capítulo 1, para essa pessoa falar, você pode dizer o que for, mas olha aqui que Paulo diz, que a prisão dele tem contribuído para o avanço do Evangelho,
alguns estão pregando Cristo por inveja, mas deixa para lá, ainda mesmo assim, esses daí que estão pregando estão acabando trazendo o nome de Cristo cada vez mais conhecido, e depois, anos e anos e anos depois, pessoas e mais pessoas foram convertidas, que foi igual o que aconteceu aqui. Filemão aqui, esse ano, do ano 60, 30 anos depois que Cristo já havia sido crucificado, né? Porque vamos dizer que Cristo, ele foi crucificado com a idade de 33 anos, então 30 anos depois de Cristo ser crucificado, no ano 60 aqui, o evangelho ainda estava seguindo adiante cada vez mais, que em Colossos, a igreja de Colossos estava sendo uma bênção, irmãos estavam sendo convertidos lá na igreja de Colossos. Filemão, um líder, uma pessoa líder de igreja, os cultos eram realizados na casa dele. Muitos e muitos irmãos aqui foram salvos. Sua possível esposa chamada Áfia, filho Arquipo. E aí depois nas instruções finais, saudações finais, versículo 22, 23, 24 e 25. Olha o tanto de nome que é citado aqui, que diz: ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações os hei de ser restituído. Saudam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E nesse versículo 24 aí, não faz parte da mensagem, mas olha só, e ainda nesse jornada da vida, uma coisa que eu acabo aprendendo agora, acabei de ver ali o nome do Demas, né? Isso daqui mostra que a carta foi escrita na primeira prisão, porque depois, 2 Timóteo, que foi a última carta que a gente sabe, Demas já tinha abandonado o evangelho, amando o seguinte século, né? Amando este século vindouro. Então, alguns que acabam desviando, isso daí é comum, é normal que não seja, oremos para que não seja assim. Mas antes Demas era muito útil, é citado aqui nessa carta de Filemão. Mas enfim, aquele que era inútil agora é muito útil, que inclusive o nome de Onésimo significa aproveitável, significa útil, que possamos ser útil para a obra de Deus. Então são muitas e muitas riquezas de lição que dá para aprender com a palavra de Deus, e eu falo isso só numa pequena carta do versículo 1 até 25 versículos, um capítulo só, 25 versículos, uma riqueza de lição que a gente já aprendeu até com o pastor Ricardo, e que a gente pode aprender cada vez mais. Então, essa mensagem que eu queria trazer, depois espero Deus abençoar que esteja salvo esse áudio, que daqui muitos anos eu quero ouvir cada vez mais para estar aprendendo, que possa ser bênção, e que a gente fique então com esses pensamentos, né? O tema da mensagem, os 5 princípios na carta a Filemão para nos trazer transformação, e esses princípios que eu coloquei os propósitos de Deus, os jogos de palavra, a transformação, se doar, e 5º, tenha confiança em Deus, tá? Que possa ser uma bênção essa mensagem para as nossas vidas, que Deus abençoe a cada um. Oremos então. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais esse dia de vida, por mais essa mensagem, que por mais que tenha sido uma mensagem rápida, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai, que possamos ser transformados pela Tua palavra, Pai, que possamos ser transformados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos dEle, o que Paulo tem nos ensinado, que a nossa igreja possa ser bênção, Pai, neste mundo afora, que possamos ser pessoas úteis para Ti, Pai. Antes, outrora, éramos inúteis, não tínhamos valor nenhum para a Tua obra, mas agora que possamos ser útil, assim como Onésimo, que é o que temos aprendido nessa noite. Abençoe essa semana, Pai, abençoe o nosso país, abençoe cada igreja que está neste momento pregando também a Tua palavra, Pai. Esteja com cada um dos irmãos aqui presente e os que estão ouvindo também esse áudio. Isso que oramos a Ti, agradecidos em Cristo Jesus. Amém.
Então, uma boa noite a todos, irmãos. Fiquem com Deus e uma boa semana.